Olá, seja muito bem-vindo de volta a mais uma edição do seu folhetim extraordinário Contrasenso Comuna, a verdade descortinada. Você deve ter acompanhado nos últimos dias a repercussão da fala do juiz da Vara da Infância e da Juventude de Guarulhos, Iberê Dias. Se você não o conhece, eu vou mostrar quem ele é para você. Este senhor chama-se Iberê Dias e é juiz da Vara da Infância e da Juventude em Guarulhos. E ele pretende que seja a máxima predominante, a tese predominante, que as crianças possam ser retiradas dos seus pais. Quase que numa alusão comunista, aquele pensamento marxista de que as crianças não pertencem à sua família, aos seus pais, mas sim ao Estado, a um ideário maior. Vejamos o que ele disse. Juiz afirma que a população deve denunciar pais que não vacinarem seus filhos. Na interpretação do magistrado, a vacinação da criança é obrigatória. E veja, ele está dizendo isso independentemente do que decidiu o Ministério da Saúde e traça a seguinte lógica que eu encontrei em seu perfil do Twitter. STF já afirmou que a obrigatoriedade da vacina não depende de inclusão no PNI. Há outras hipóteses que igualmente tornam obrigatória a vacinação de crianças. Veja que não é só quanto à vacinação que o STF está fazendo escola, mas também quanto à forma como um juiz se pronuncia. Um juiz deveria ter-se aos autos para se pronunciar, mas estamos vendo que hoje um juiz faz bem mais do que isso. Ele continua mostrando a ementa da decisão do STF, ao que neste post você pode perceber que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, respondeu: você está certo, as vacinas infantis contra a Covid-19 não são obrigatórias. As vacinas contra a Covid-19 são emergenciais e foram autorizadas no âmbito da emergência sanitária e são incluídas apenas no PNO. Mas, não satisfeito, o juiz Iberê Dias continuou aqui com o item 6 da decisão desse recurso extraordinário que foi parar no STF. Desprovimento do recurso extraordinário com a fixação da seguinte tese: é constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações ou tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei ou seja objeto de determinação da União, Estado, Distrito Federal ou município com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar. Está aqui o Iberê Dias ainda trazendo o enunciado 26, aprovado por juízas e juízes de varas de infância. Veja só o trocadilho. Para quê? Juízas e juízes, quando na língua portuguesa, juízes já interpreta-se no plural, incluindo os dois gêneros. Tem método. Continuando. Juízas e juízes de varas da infância de todo o Brasil, no Fórum Nacional da Justiça Protetiva, entre aspas, os pais ou responsáveis legais das crianças e dos adolescentes que não imunizarem seus filhos por meio de vacina, nos casos recomendados pelas autoridades. Inciso 8º, perda da guarda. Inciso 10º, suspensão ou destituição do poder familiar. E continuou. O enunciado 26. Os pais ou responsáveis legais de crianças e dos adolescentes que não imunizarem seus filhos por meio da vacina, nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, inclusive contra a Covid-19, podem responder pela infração administrativa do artigo 249 do ECA, multa de 3 a 20 salários mínimos, e ou estarem sujeitos à aplicação de uma ou mais medidas previstas no artigo 129 do mesmo estatuto. Iberê Dias, não satisfeito, continuou na sua postagem. A decisão do STF expressamente afirma que a obrigatoriedade da vacinação de crianças e adolescentes não depende da inclusão no PNI, que é apenas uma das hipóteses de obrigatoriedade. Ele mesmo continua.
E tem isso aqui também. STF reafirmando o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, reconheceu a obrigatoriedade de vacinação de crianças e adolescentes, ainda que contrarie convicção filosófica de mães e pais. Aqui de volta a postagem que ele havia feito. Eu vou fazer uma interrupção nisso para colocar aqui o que eu encontrei no perfil da juíza Ludmila Lins Grilo, em resposta a essa postagem que o Iberê Dias vem fazendo, e que um outro amigo nosso, Diego Bonilha, doutor Diego Bonilha, também juiz, frisou em seu perfil do Twitter. Defensoria Pública da União enviou recomendação ao Ministério da Saúde na data de hoje, era 7 de janeiro, solicitando a ampla publicidade dos efeitos adversos da vacina em crianças. Isso posto, quero salientar o seguinte: estamos diante de uma guerra. Não é mais uma guerra de narrativas, é uma guerra também com base na lei. Lembremos que já vivemos isso na humanidade na década de 30. Atrocidades, ditaduras, autoritarismos foram legitimamente implementados contra a população. Também exigiram a adoção de medidas para crianças. Pais e mães, vocês são os responsáveis pela segurança dos seus filhos. Pensem muito bem antes de tomar essa decisão. O Ministério da Saúde salientou que ao menos um dos pais ou responsáveis deve estar presentes na vacinação de seus filhos de 5 a 11 anos. Sigamos aqui com mais alguns slides que eu tenho a mostrar. Além de Dias, Iberê Dias, o juiz Evandro Pelarim, da Vara da Infância de Juventude de São José do Rio Preto, também quer multar os pais que deixarem de imunizar os filhos e fala que os processos podem gerar a perda da guarda. Ele alega que a resistência dos pais é um crime, é colocar em risco a saúde alheia. Lembrem-se de algo muito perigoso. Não há tipificação nesse sentido. Eu venho repetindo reiteradamente aqui no meu canal que o inciso 39 do artigo 5º da Constituição Federal parece ter sido suprimido da Constituição. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Você perceba que colocar a saúde alheia em risco de maneira genérica não está tipificado. É preciso uma fundamentação, é preciso uma ação objetiva. E você simplesmente não permitir que seu filho seja vacinado em uma vacinação que não é obrigatória, isso garantido pelo Ministério da Saúde, como pode ser entendido como crime por um juiz da infância e da juventude? Ou por qualquer outra pessoa, por qualquer outro intérprete da legislação. Em defesa do bom senso, a juíza Ludmila Lins Grilo fez as seguintes postagens: todas as vacinas são obrigatórias? Não. Somente aquelas previstas no Plano Nacional de Imunização. Lembrando, como ela está dizendo aí, que a contra a Covid não está. E continua. Segue aqui a lista de vacinas obrigatórias no calendário básico de vacinação de criança. Mais uma vez, a de Covid não encontra-se entre elas. Quem define se as vacinas são obrigatórias não é juiz, não é promotor, não é prefeito, nem delegado, nem conselheiro tutelar, nem deputado, nem governador. Quem define é o Ministério da Saúde. Isso está descrito no artigo 3º da Lei 6.259 de 1975. A juíza continua ainda lembrando desta questão extremamente importante do contrato firmado entre a Pfizer, a fabricante das vacinas, e a União. Artigo 5.5.
Reconhecimento do comprador. O comprador reconhece que a vacina e os materiais relativos à vacina e seus componentes e materiais constitutivos estão sendo desenvolvidos rapidamente devido às circunstâncias de emergência da pandemia de Covid-19 e continuarão sendo estudados após o fornecimento da vacina para o comprador, de acordo com este contrato. O comprador ainda reconhece que a eficácia e os efeitos a longo prazo da vacina ainda não são conhecidos e que pode haver efeitos adversos da vacina que não são conhecidos atualmente. Ela continuou. Além do abuso de autoridade, o agente que constranger a vítima a vacinar os filhos sob pena de perda da guarda ainda poderá ser condenado a pagar indenizações na esfera civil. Ela faz alusão ao artigo 15 do Código Civil, que ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. E relembra os preceitos dos direitos humanos garantidos pelo Código de Nuremberg. O consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial. Isso significa que as pessoas que serão submetidas ao experimento devem ser legalmente capazes de dar consentimento. Essas pessoas devem exercer o livre direito de escolha, sem qualquer intervenção de elementos de força, fraude, mentira, coação, astúcia ou outra forma de restrição posterior. Salienta ela, por fim, que cabe ao Estado, por meio de suas autoridades, assegurar o exercício das liberdades do cidadão. Uma autoridade que honra dignamente suas funções jamais agirá como mais um agente de opressão da tirania estatal contra o indivíduo e sua família. Veja o que estamos tentando evitar. Escolas de São Paulo são obrigadas a informar conselho tutelar caso pais não apresentem comprovante de vacinação de Covid das crianças. Você tem alguma dúvida de que estamos em uma guerra? Se tudo isso fosse para o bem da população, por que tanta opressão e tanta exigência? Reflita antes de levar seu filho de 5 a 11 anos para se vacinar. Essa é a minha contribuição. Muito obrigado pela sua presença. Até a próxima.